ano maravilhoso, enchei-vos do Espírito. Eu quero ler um verso, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 19. Eu quero ler um verso, e uma mensagem simples, mas necessária, sobre nós então buscarmos o Espírito de Deus, revisarmos algumas verdades que não podem ser esquecidas, algumas verdades elementares sobre a vida cristã. E no final da primeira carta aos Tessalonicenses, há um conjunto de orientações práticas para a vida cristã. E o apóstolo Paulo então está apresentando essas orientações aos irmãos tessalonicenses, falando sobre uma série de assuntos da vida diária. Ele está falando sobre, ninguém retribua mal por mal, mas o bem uns com os outros, com todos, sobre alegria, sobre oração, sobre graças. E o verso 19 diz: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Mais uma vez, não extingais o Espírito. Senhor, nós oramos em Teu nome. Fica conosco, ó Pai. Abre o nosso entendimento para que possamos entender Tua palavra, para que possamos, ó Deus, revisitar verdades elementares do dia a dia da nossa vida cristã. Às vezes na caminhada, os dissabores, as tristezas, as situações complicadas. Ó Deus, não deixa que essas situações se tornem ervas daninhas na nossa vida, na nossa comunhão com o Senhor, mas que possamos revisitar, ó Deus, com todo amor, com toda piedade, ó Deus, as Escrituras sagradas, as orientações do Senhor para nós. Ó Deus, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, como a palavra diz, a palavra orienta, a palavra ensina de um modo tão direto, tão claro. Não queremos nos tornar cinzas frias, mas queremos estar aquecidos com o Teu Espírito Santo no nosso lar. É a nossa oração, em nome de Jesus, a igreja diz amém e amém. Queridos, o Espírito Santo pode apagar em nós. Por isso está escrito: não extingais o Espírito. Porque o Espírito pode apagar na nossa vida. Então tem esse comando. O Espírito Santo jamais apaga em si. É como a sarça ardente que queima e não se consome. É para sempre. Porque Deus diz: eu sou o que sou. Você não precisa ligar Deus na tomada. Você não precisa carregar Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é que dá vida a todos nós. Por suas misericórdias é que não somos consumidos. É Deus que não apenas cria o mundo, mas Ele é o governador e sustentador de todas as coisas. Colossenses capítulo 1 afirma que em Cristo tudo subsiste. Tudo subsiste em Cristo Jesus. O Espírito então não pode se apagar em si, mas ele pode apagar em nós. O Espírito pode apagar na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, nas nossas amizades, ações. O Espírito Santo pode apagar em nós. O Salmo 51. Talvez o salmo mais conhecido de arrependimento. O que o salmista diz? Ele clama: não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito, a consciência que o pecado apaga o Espírito de Deus em nós. A consciência que Deus pode retirar de nós então o Espírito. Foi Ele que soprou o Espírito de vida nas nossas narinas. Amém, queridos? Foi Deus que nos dá a vida, e é Deus que derrama o Espírito que santifica também a nossa vida. A presença de Deus na nossa vida,
Então, essa é a primeira afirmação básica desse texto. Não extinga o Espírito. Por quê? Porque é possível, então, o Espírito terminar na nossa vida, acabar na nossa vida. Ele é comparado com fogo. Uma metáfora muito clara na Bíblia, uma comparação muito conhecida, né, que no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, lá em Mateus capítulo 3, verso 11, o Senhor Jesus, o Messias, nos batizaria com fogo, não é disso? E aí há uma associação do fogo com o Espírito. Lá em Atos capítulo 2, né, línguas de fogo, quando o Espírito visitou a igreja, a Bíblia usa essa expressão do fogo e o Espírito. E a Bíblia fala lá também, lá no Apocalipse 4, verso 5, dos 7 Espíritos de Deus e do fogo, da lâmpada que ilumina. Então a Bíblia é muito comum, nós estamos habituados. E aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, traça esse paralelo da obra do Espírito em nós com o fogo. E o fogo, se ele não é alimentado, ele vira cinzas frias. Então, meus amados irmãos, a pergunta inicial nessa reflexão bíblica é: será que você já foi mais cheio do Espírito do que você é hoje? Será que você já foi mais aquecido do Espírito? Será que você olha para trás, você olha as suas fotos, você relê o que você escreveu um dia, você conversa com amigos e lembra de momentos na sua vida e você fala: que tempo gostoso, olha só que memória abençoada, olha como era uma bênção aquele momento, onde eu orava pelos outros, onde eu testemunhava do amor de Jesus Cristo, onde eu tocava as pessoas e falava: olha, vamos para o culto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Será que quando nós olhamos para trás, nós percebemos que nós já fomos mais cheios do Espírito, que nós tínhamos essa sede por Deus, esse fogo queimava no nosso coração e nós falávamos: puxa, eu quero me reunir com os irmãos, eu quero orar, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero falar do que Jesus fez por mim. Não é porque eu quero impor nada para ninguém, não é porque eu quero ficar mudando a vida de ninguém, é porque simplesmente eu não posso deixar de anunciar o que Jesus fez na minha vida. Eu não consigo esconder o que o Espírito fez na minha vida, o que Ele transformou no meu coração, o que Ele transformou nos meus complexos, o que o Espírito Santo transformou, sabe, na minha maneira de enxergar a vida, os outros. Eu pregava e eu falava. Essa é uma pergunta para a gente refletir: se Deus está direcionando esta igreja durante todo esse ano a meditar na palavra, a refletir, né? Enchei-vos, é um comando, enchei-vos do Espírito Santo. E aí às vezes você pensa: então, eu já fui mais cheio do Espírito Santo. Eu tenho um amigo, ele chama Vander, ele tem uma academia lá em Belo Horizonte. E o Vander me conta que um dia, né, ele estava conversando com a Lilian, a esposa dele, eles são os donos dessa academia. E eles estavam conversando assim na recepção sobre Jesus. E começaram a falar sobre a volta de Cristo. E de repente, gritou, a pessoa lá de dentro da academia que estava fazendo exercício, gritou assim. Eles estavam conversando e falaram assim, né, Jesus podia voltar, né? E aí essa pessoa gritou lá de dentro: podia não, eu ainda estou desviado. Pelo amor de Deus, meus irmãos, não é, a questão aqui não é discutir a eleição, a predestinação, a questão é discutir a cara de pau dessa pessoa, né? A cara de pau dessa pessoa de dizer assim: não, né? É como aquela oração que ficou tão famosa, né, de Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, quando ele orou assim, né: Senhor, torna-me santo, mas não agora. Quer dizer, deixa eu ainda aproveitar, deixa eu ainda ficar um tempo no pecado. Veja, queridos irmãos, nós temos que refletir sobre isso. E a Bíblia fala então duas coisas muito sérias sobre essa questão de encher do Espírito ou de não deixar o Espírito apagar. É que, por um lado, há atitudes da nossa parte que apagam o Espírito.
E há, por outro lado, atitudes que aquecem a nossa vida com o Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, há muitas ações que a Bíblia chama de pecados contra o Espírito de Deus, né? Atos 7:51, Estevão diz: olha, vocês resistiram ao Espírito. Então é um pecado, a pessoa que resiste ao Espírito. A Bíblia fala que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir ao diabo. Só que tem gente que está ao contrário, ele está abraçando o capeta e resistindo ao Espírito de Deus. Aí fica complicado. A pessoa, não, o diabo ela não resiste. Agora o Espírito Santo ela resiste. Fala do Espírito Santo, cria problema. Fala do Espírito Santo, ela não quer ouvir. Fala do Espírito Santo, ela encontra uma dificuldade. Fala do Espírito Santo. Agora, fala do diabo, fala da violência, fala de homicídio, fala de pecado, não tem problema nenhum. Percebe como há, às vezes, uma inversão de prioridades? Pessoas hipócritas. Jesus condena a hipocrisia frontalmente em Mateus 23. Ele fala assim: vocês são hipócritas. Vocês ficam falando do que é menos importante, o dízimo da hortelã, tudo bem, faz isso, mas vocês, o que adianta o dízimo da hortelã se vocês não praticam a justiça e a misericórdia? Então, é uma inversão de prioridades. E Jesus fala da estranha peneira dos fariseus, porque eles comem um mosquito, mas engolem um camelo. Então, peraí, resistir ao Espírito, será que eu estou resistindo ao Espírito? Então aqui, primeiro, essas ações que impedem o Espírito de aquecer a nossa vida, a resistência ao Espírito, a obra do Espírito, tudo cria problema, tudo perturba, tudo é do contra, tudo acha ruim. Vamos fazer uma reunião de semana de oração. Mas quarta-feira eu não posso. Então vamos arrecadar recursos para ajudar as pessoas. Não, mas eu que estou precisando, eu não quero ajudar ninguém. Você já viu essa pessoa? Tudo que faz está ruim, nada presta. A pessoa ela resiste à obra de Deus. Segunda maneira que a Bíblia fala é insultar o Espírito Santo. Hebreus 10, verso 29. Pessoas que não têm temor até para falar sobre as coisas de Deus, insultaram o Espírito Santo. Efésios 4, 30 e 31 fala que nós também podemos entristecer o Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, e é possível entristecer o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Tem pessoas que estão, é a mesma coisa, alegra o capeta, mas entristece Deus. As atitudes dela entristecem o Espírito de Deus. Deus fica chateado, triste. A Bíblia usa uma expressão, como a gente fala, né, na teologia, usa até uma expressão, né, antropopatia, né? Quer dizer, são emoções humanas que Deus usa na palavra, emoções que nós sentimos de um modo aplicado diretamente a Ele. Quantos estão entendendo, amém, queridos? E fala, do mesmo jeito que você deixou alguém chateado, do mesmo jeito que você falou uma coisa, sabe, é muito ruim quando a gente deixa alguém que nós amamos magoado, não é uma coisa muito ruim? É muito ruim deixar alguém magoado, principalmente se for minha mãe. Misericórdia, meus irmãos. Esse amor todo agora da nossa família lá, minha irmã, meu irmão, porque como é ruim quando eu magoava minha mãe, eu ficava triste o dia inteiro, assim, era muito ruim. Por isso que é ruim desobedecer pai e mãe, porque minha mãe ficava triste comigo, e eu não conseguia dormir se minha mãe estivesse triste comigo, meu pai. Agora, muitas vezes nós estamos entristecendo a Deus, nós vamos perdendo o temor de Deus, vamos entristecendo, a nossa relação com Deus fica uma relação insensível com Deus, e a Bíblia fala sobre isso. Atos 5, verso 3, a história de Ananias e Safira, quando Pedro fala assim, como vocês ousaram mentir contra o Espírito de Deus? As pessoas enganam umas às outras, mas como é que você vai enganar Deus? Como é que você vai enganar Cristo, que sonda os nossos corações, que conhece os nossos corações? Deus, tu me sondas e me conheces. Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, queridos irmãos. E aí tem pessoas então que querem mentir contra Deus, mentir contra o Espírito Santo. Primeira carta de João também fala sobre isso, sobre a pessoa que começa mentindo para os outros, aí ela começa a mentir para ela mesma, acreditar na própria mentira,
E aí depois que você mente para os outros, hipocrisia. Você mente para você mesmo, começa a acreditar na própria mentira. Você faz depois de Deus um mentiroso. A pessoa fala que Deus é que está mentindo, é ela que está falando a verdade. E aí é a apostasia, né? Lá 1 João fala de uma pessoa então que faz de Deus um mentiroso. Ele que está certo e Deus que está errado. A Bíblia fala da mentira contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, verso 31 a 32, por exemplo, fala sobre isso. Queridos, há essas atitudes que eu estou exemplificando: resistir, insultar, entristecer, mentir, blasfemar contra o Espírito Santo. É uma das maneiras que o Espírito Santo apaga na nossa vida. Agora, o que eu quero enfatizar é que nós devemos nos encher com o Espírito Santo. E isso não é uma coisa que é assim, não, eu estou aqui, eu cheguei num certo ponto com o Espírito Santo, que eu vou ficar por aqui. A Bíblia fala que se essa busca não é contínua, começa a apagar. Quantos estão entendendo, amém, queridos? Essa busca é contínua, porque senão ele começa a ser extinguido na nossa vida, ele começa a apagar na nossa vida. Então o cristão, ele não tem essa opção, né? Quando der tempo, enche do Espírito. Quando você lembrar, você enche do Espírito. Quando tiver tudo bem. Não deixa apagar o Espírito. Enchei-vos do Espírito. É o tempo todo buscando a presença de Deus. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Então, a vida cristã, ela não é uma continha de matemática. Não, ela é uma vivência diária. Amém, queridos irmãos? E aí, queridos, de um modo muito simples, meus irmãos, eu queria destacar pelo menos 4 maneiras que a Bíblia aponta esse enchimento do Espírito Santo, né? Na teologia também usa a expressão, né? Os meios da graça, os meios de você então estar crescendo no discipulado, na semelhança de Cristo, na comunhão com os irmãos, para a glória de Deus e cheio do Espírito. Há pelo menos 4 maneiras que eu queria destacar nessa manhã, onde nós estamos revisando a importância desses dias difíceis, nós estamos cheios do Espírito, que o Espírito esteja em cada casa, amém, queridos? Em cada lar, nas nossas vidas. Primeiro lugar é o arrependimento, Atos 2:38. Após a pregação de Pedro, apóstolo Pedro no Pentecoste, irmãos, o que faremos diante disso tudo? O que nós fazemos diante dessa mensagem do Evangelho? E o apóstolo Pedro vai dizer, olha, arrependam-se dos seus pecados, né? E cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo e receberão o Espírito Santo. É maravilhoso o arrependimento que João Batista pregou, que Jesus ensinou, a mudança de disposição mental, essa metanoia, uma vida de arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, amém, queridos? De toda iniquidade. Então, o arrependimento, ele precisa ser uma realidade na nossa vida. Humildemente, reconhecer diante de Deus o nosso momento de oração. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Percebe? O arrependimento, Jesus ensinou a gente a orar assim, orar pedindo perdão a Deus, orar arrependidos, é oração, é a vida que Jesus ensinou para nós. Então, não tem como falar de nós sermos cheios do Espírito Santo, se nós tratarmos o pecado de modo superficial. É Espírito Santo, olha só como ele é chamado na Bíblia, ele santifica, ele purifica, e o fogo purifica. O fogo tira a escória, o fogo tira o que não presta do ouro, e aí o ouro então brilha, e aí o ouro tem valor, e aí o ouro está então depurado, purificado, o ouro puro. A Bíblia diz que a própria palavra de Deus ela vale mais que o mais puro ouro, louvado seja Deus. Então nós às vezes estamos com a vida cheia de escória, de sujeira, e isso apaga o Espírito, isso entristece o Espírito. Então a importância do arrependimento, a importância do nosso momento de oração. Queridos, Jesus morreu na cruz, está consumado, amém, queridos?
está consumado, não é penitência. Quantos estão entendendo? Não é penitência, não é que eu vou ficar me flagelando, não é, mas é uma orientação espiritual, é uma orientação bíblica. Foi Jesus quem ensinou: Pai, perdoa as nossas ofensas. É um ato de consciência, é um ato de humildade, é um ato de reconhecimento que nós não podemos tratar o pecado de qualquer maneira. Leia o Antigo Testamento, veja a seriedade quando havia pecado no arraial do povo de Deus. Leia o Novo Testamento e estude as passagens sobre disciplina eclesiástica, como que a igreja precisa levar a sério a questão do pecado, da imoralidade, seja na liderança, seja os diáconos, missionários, qualquer um de nós, meus irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nunca nenhum de nós pode dizer assim: eu não preciso me arrepender de nada. Essa não é uma palavra sábia para os nossos lábios, porque nós somos pecadores. E aquele que julga está de pé, vigie para que não caia. E Jesus Cristo ensinou: olha, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nesses momentos de instabilidade, esses momentos de crise financeira aguda, problemas, desemprego, às vezes nós ficamos mais sujeitos a pecar, a blasfemar, a começar a amaldiçoar o país, a amaldiçoar, e aí começa a falar mal da igreja, aí começa a falar mal de tudo, quando vê, o Espírito Santo apagou na vida da pessoa. Então por que nós estamos falando de arrependimento? Para não ter que visitar você numa cadeia, para não ter que visitar você num presídio. Nenhuma pessoa que vai em crimes, né? Por isso que chama crime passional, é uma pessoa que nunca cometeu crime, mas de repente a vida da pessoa acabou. Por quê? Porque irai-vos, mas não pequeis. Sem o Espírito Santo a gente não tem freio, meus irmãos. Sem o Espírito Santo não tem domínio próprio. Sem o Espírito Santo não tem mansidão. Sem o Espírito Santo vai acabando a educação da pessoa. Ela é ríspida, ela responde todo mundo, ela é grossa. Se você às vezes está percebendo isso, vai para o quarto pedir perdão a Deus. Entra para o teu quarto, Jesus falou, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Nós precisamos de arrependimento. Quer ser cheio do Espírito Santo? Diante de Deus, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. O apóstolo Pedro disse: olha, arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados e receberão o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Há uma segunda orientação direta, que é Atos 5:32, onde é afirmado: e o Espírito Santo que Deus concede àqueles que o obedecem. É muito bonito esse verso. O Espírito Santo que Deus concede aos que o obedecem. Então aqui há outro princípio que a Bíblia vai falar vários momentos sobre isso, sobre a obediência a Deus. Uma coisa é o arrependimento, mas a outra coisa também é a obediência. Cumprir a vontade de Deus. Cumprir, não porque nós queremos algo em troca, mas porque nós somos gratos porque fomos salvos por Ele, amém, queridos? Porque Ele é santo, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então se eu não obedeço, se eu não tenho uma vida de santidade, é uma grande evidência que eu não fui chamado por Deus, que o Evangelho não está no meu coração. Porque a Bíblia fala que nós vamos de glória em glória transformados. A Bíblia fala em Romanos que nós temos que ser feitos conforme a imagem do Filho Jesus. Mas se os dias estão passando, eu vou ficando mais parecido com Caim, com Jezabel, com Judas Iscariotes, alguma coisa está errada. Cada dia que passa, eu estou mais parecido com Herodes. Pelo amor de Deus, meu irmão. Cada dia que passa, você está ficando mais distante de Jesus. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo que Deus concede àqueles que o obedecem. Então, a vida cristã é uma vida de santidade. Jesus falou: quem quiser me seguir, tem que calcular o preço. Você tem que calcular o preço. Quem não renunciar, pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filho, filha, a própria vida, para mim, não é digno de mim. Então é um ato de obediência às palavras de Cristo. O salmista diz assim, Salmo 119, eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Amém, queridos? O Espírito Santo em nós, e aí nós obedecemos a Deus, e Deus derrama o Espírito sobre nós, e fala: Deus, eu quero obedecer a tua vontade, e Deus derrama o Espírito Santo, e essa é a nossa vida, de glória em glória.
deixando o Espírito Santo encher, como diz Efésios 5, né? O diabo coloca uma mentira para nós. Qual que é a grande mentira? Desde o jardim do Éden, né? A serpente, a antiga serpente que a todos enganou. Quer dizer, além do basta de Deus, o que é obediência? É que tem um limite, não é isso que é obediência? É até aqui, Jesus fala, Deus coloca, é isso que tem que fazer. Então a desobediência é o passo da linha do que Deus falou. Isso aqui é pecado, é transgressão da lei, é desobediência ao que Deus estabeleceu. E o que o diabo coloca diante de nós em cada tentação? Ele diz o seguinte: não, se você ultrapassar a linha, você vai ter um êxtase que você não conhece. Você vai ter um prazer que você desconhece. Não, Deus falou para ir até aqui? Não, você tem que atravessar essa linha. Atravessa essa linha. Por que não pode comer esse fruto? Atravessa, vai lá e come para você ver. Você vai ser igual a Deus. Então o diabo, ele coloca uma mentira. Qual que é a mentira? Que se eu pecar, se eu desobedecer, se eu atravessar além do que Deus estabeleceu, eu vou ter um êxtase. E o homem fez isso e não teve êxtase, teve uma náusea. Além da ordem de Deus não existe êxtase, existe náusea. É o contrário, é uma enganação. Por isso que ele é mentiroso, é pai da mentira. É o pai, a destruição. A morte, o salário do pecado é a morte. É a destruição da família, é a destruição dos filhos, é a destruição do casamento, é a destruição do ministério, é destruição. Então não caia na mentira do inimigo. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não adianta ficar ouvindo a palavra e não praticar o que a Bíblia diz de capa a capa, queridos, que nós temos que obedecer a Deus. Eu não gosto desse negócio de obediência. Ninguém está te perguntando. Eu não concordo que o sol nasce no leste e põe no oeste. Novamente, ninguém perguntou para você isso. A tua opinião que não interessa. Existem coisas que nós não temos nem autorização para perguntar, questionar, porque não compete ao ser humano. O ser humano é uma criatura. Deus é criador onipotente. Ele é que é eterno. Ele é que estabeleceu. Nenhum de nós escolheu sequer existir, meus irmãos. Nós não pedimos para nascer. Deus nos deu a vida, a dádiva, o dom da vida, queridos. E nós temos que ser humildes e reconhecer o nosso lugar. O apóstolo Paulo fala assim: não tem sentido a criatura ficar questionando o Criador, o vaso ficar questionando o oleiro. Então isso é o que o diabo quer que nós façamos, mas é uma coisa irracional, é um ato de estultícia, é uma coisa de pessoas que não conheceram a Deus. Nós temos que ser mais obedientes a Deus, sim, com alegria, com disposição. É o ato nosso de amor, obedecer a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, honrar pai e mãe. Eu quero honrar o meu pai e minha mãe. A Bíblia está dizendo, Jesus disse, sim, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Eu quero obedecer o que Jesus falou, eu quero ser um homem de palavra. Amém, queridos? Não, a Bíblia está dizendo, não roubarás. Eu não quero roubar ninguém. Então eu não vou destruir o esforço do outro para pegar para mim uma coisa que eu não fiz. Eu não vou fazer isso porque Deus falou, eu não quero fazer. Está na lei, tudo bem. É imoral, tudo bem. Mas acima de tudo, é porque Deus mandou eu não fazer isso. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com o necessitado. Queridos, se todo mundo obedecesse os 10 mandamentos, seria Nova Jerusalém. Deus não coloca nenhuma ordem, nenhuma regra, porque Ele nos odeia, é porque Ele nos ama. Os comandos de Deus geram vida. A obediência ao que Deus coloca só gera vida. O mundo te ajuda a morrer, mas a palavra de Deus traz vida, vida em abundância. Se você tem que escolher, na verdade, a quem você está obedecendo. Se é o Espírito de Deus, ou se é o Espírito do mundo. O príncipe da terra, como diz o Novo Testamento. O que está em questionamento, não é se você obedece ou não obedece a ninguém. A questão é, quem você obedece? Se você obedece o Espírito de Deus, ou o Espírito dessa era, que cegou o entendimento dos descrentes. É o que diz lá em Coríntios. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que a obediência a Deus é maravilhosa. Eu lembro quando eu trabalhei no juizado das relações de consumo em Belo Horizonte. E aí eu era estagiário lá do juizado. E aí eu fazia as audiências de conciliação. Só história, uma melhor que a outra do juizado. As
brigas das pessoas. Aí quando, né, resolvia na audiência de conciliação, a briga de um que comprou um negócio que o outro não entregou, e aí ia lá resolver esses problemas. E aí eu tinha um colega, eu não vou falar o nome dele para não expor ele, chama Jacques, o Jacques. Aí o Jacques, ele não era crente, né? Meu amigo. E aí ele pegou, e aí o dia, a gente estava conversando, ele trabalhava comigo e falou, não, é porque eu que legal, né? Você é da igreja, aí você é pastor. Aí ele falou assim comigo, você sabia que teve uma época que eu fui para os Estados Unidos, e aí eu escutava pregações todo dia na rádio em inglês, dos pregadores americanos, todo dia eu escutava. Eu escutava, aliás, tinha dia que eu escutava 2 vezes, uma de manhã e uma depois à noite do trabalho, eu escutava outra pregação. Aí eu achei legal, né? Falei, nossa, você ficou escutando várias pregações em inglês, e aí, foi uma bênção e tal? Eu falei, não, eu escutava só para aprender o inglês, porque os pastores pregam bem, então eles falam as palavras de um modo claro, e me ajudou demais eu aprender inglês. Eu aprendi muito inglês ouvindo pregação evangélica lá na internet. Então, quer dizer, o que adianta você ouvir todas as palavras do mundo? O que adianta ficar lendo a Bíblia para você se não tem obediência, não tem o Espírito Santo na sua vida? Então não adianta ficar de corpo presente numa reunião, ou presente, remota, ouvir. Nós temos que colocar, não sejam ouvintes da palavra, mas coloquem em prática o que vocês ouviram. Na cultura judaica, ouvir significa obedecer. Você nem ouviu se você não praticou, se você não colocou em prática o que você ouviu. Por isso que Jesus falava, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Porque não é só ouvir para um lado para o outro, ouvir é praticar. Então como que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu vou me arrepender mais, eu vou colocar diante de Deus, Deus tem misericórdia. Segundo, eu vou obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero sair essa semana, eu quero cumprir a tua vontade, Senhor. Eu quero obedecer a tua palavra. Terceiro lugar, o louvor. O louvor. Efésios 5, 19 a 21, o texto chave desse ano, enchei-vos do Espírito. E o que diz lá? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Com gratidão a Deus, sujeitando uns aos outros. Então, no texto que Paulo ensina sobre sermos cheios do Espírito, ele vai dizer sobre a linguagem do louvor, falando com louvor, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Então, é um louvor de coração, não é um louvor hipócrita. O louvor, né? Deus habita nos louvores. O Senhor, Ele seja louvado para sempre. No céu Ele é louvado, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então a Bíblia mostra, né, que o Espírito Santo, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos. Então é muito bonito, porque falando entre si. O louvor, é óbvio, há a dimensão cultica, o momento da liturgia, do culto, do louvor a Deus comunitário. Mas é muito interessante que o apóstolo Paulo diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa da igreja, que ela ficou reclamando, tem pessoa da igreja que chega me chamando de irmão, só sabe falar versículo, tem alguma coisa errada com essa pessoa? Eu falei, tem alguma coisa errada com você, eu falei. Porque a Bíblia fala que nós temos que falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, é você que está errado. Agora, a linguagem do demônio é mentira, palavrão, fofoca, blasfêmia, falso testemunho. Percebe? Isso é o idioma do inferno. O idioma do céu é o idioma da adoração. É a língua do povo de Deus. É uma língua com temor, não falar o nome de Deus em vão. Eu fico assustado. Gente, uma coisa é brincar, uma coisa é ser uma pessoa leve, alegria é fruto do Espírito, isso é uma coisa. Só que tem gente que é meio exagerado. Tem alguns memes, sabe, figurinha lá no WhatsApp, umas indecências, umas coisas que brincam com o nome de Jesus, vai vulgarizando a palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou tentando dizer assim, mas tem coisa que o pessoal me manda, eu deleto na hora, nem respondo, ou respondo bravo. Não me manda mais esse tipo de coisa, porque nós temos que ter essa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter essa sensibilidade. A nossa linguagem
ela reflete o quanto nós estamos cheios do Espírito ou não. Se nós estamos cheios do Espírito ou não. Pedro, vocês sabem quando Jesus disse para Pedro assim: olha, não foi carne ou sangue que revelou isso para você, foi o Pai que revelou. Mas aí quando Pedro falou na sequência, Jesus, não morre na cruz não. Aí que Jesus falou assim: sai de perto de mim, Satanás. Então esse é o discernimento que nós temos que ter. A pessoa está às vezes falando uma coisa que é uma bênção, mas de repente falou uma coisa, que nós tenhamos essa sensibilidade espiritual e que nós não sejamos essa pessoa que usa a língua para bênção e para maldição. A língua da serpente que é dupla, não é assim? Ela é dupla. Agora Jesus falou sim, sim, não, não. Nós temos que falar com retidão, com santidade, porque Jesus diz em Mateus 12 que nós vamos prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Isso vale porque a gente escreve também, né? Porque a gente fala escrevendo também. Vale para quem faz libras, vale para todas as formas de comunicação, né? Não sairá nenhum tweet torpe do vosso dedo, amém? Eu e meu iPhone serviremos ao Senhor. Você tem que ser uma pessoa convertida. Você tem que ser uma pessoa, então, que eu me lembro também de uma parente nossa, a avó Maria, que ela ficou com Alzheimer no final da vida. E ela não conseguia lembrar nem que ela existia. Ela esqueceu, sabe, foi um caso extremo, ela não lembrava de nada, Ela regrediu de uma maneira mentalmente que ela não lembrava de ninguém. Mas toda vez que alguém chegava e começava a cantar um hino, ela terminava o hino inteiro. Toda vez que começava um versículo, ela sabia falar a passagem até o final. A Bíblia dela, todos os versos grifados, todos, com mais de uma caneta. Ela tinha a mesma Bíblia a vida toda, a avó Maria. A avó Maria é uma pessoa abençoada, é a minha sogra-avó. Ela é a mãe da minha sogra, vó da minha esposa. Aí a gente chama a família de vó Maria. E uma mulher de Deus. E o Senhor a recolheu no ano passado. Mas era impressionante. Você ia fazer uma visita para ela, você ia falar com ela, é impressionante. Você falava o texto da Bíblia, ela não lembrava de nada, mas ela lembrava do louvor a Deus. Ficou gravado para sempre. Ela cantava o hino inteiro, perguntava uma coisa da Bíblia, falava de Deus. E os médicos até explicaram isso, né? Falou assim que no questão do Alzheimer é impressionante, que é até comum isso, que tem pessoas que esquecem de tudo, mas não esquecem da fé do Deus delas. O louvor, tão forte que era o louvor, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, nada conseguiu apagar o louvor dela. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ser essas pessoas, gente. Nunca vi no leito de morte. Essa é a minha última pregação antes de completar quarta-feira agora, dia 26, 20 anos de púlpito, pastor João. E eu estou honrado de estar com os irmãos nesse... Eu tenho refletido muito sobre a pregação, sobre o ministério, sobre a minha vida esse ano. E eu preguei a primeira vez com 15 anos de idade, dia 26 de maio de 2001. E quarta-feira agora, 20 anos pregando semanalmente, praticamente, 2 décadas nos púlpitos. E meus irmãos, eu nunca vi nesse tempo todo uma pessoa no leito de morte falar assim: puxa, eu devia ter assistido mais televisão. Nunca vi essa pessoa, Nídio. Santo, nunca vi alguém que falou assim: puxa, eu devia ter xingado mais as pessoas, eu xinguei pouco. Olha só, eu devia ter xingado mais os outros. Eu nunca vi isso, sabe? Mas sabe o que eu vejo? Várias vezes pessoas, né, trabalho pastoral, visitando pessoas, né? As pessoas falam: eu devia ter servido mais a Deus. Que arrependimento de não ter ensinado os meus filhos a adorar a Deus. Nunca coloquei meu filho do meu lado e levantei as mãos e falei: filho, vamos adorar a Deus. Nunca ensinei isso para os meus filhos. Eu já ouvi um homem dizer isso. Nunca ensinei meu filho a orar. E eu quero encerrar dizendo sobre oração, porque vai dizer o que, meus amados irmãos? Lucas 11, verso 13, Jesus Cristo disse: e o Espírito Santo, quanto mais o Espírito Santo, o Pai dará àqueles que pedirem. Quanto mais o Espírito Santo, o Pai dará àquele que o pedir. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a clamar ao Pai pedindo o Espírito Santo.
Então nós devemos nos arrepender, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Obedecer a palavra, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que louvar a Deus no culto, no dia a dia, uma linguagem que edifica, uma linguagem cheia de graça, uma linguagem que leva o amor de Deus. Eu vou ser cheio do Espírito Santo, é o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia, Jesus disse, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àquele que pedir. Vamos clamar pelo Espírito Santo sobre a nação brasileira. Vamos clamar o Espírito Santo no nosso casamento. Vamos clamar o Espírito Santo nos nossos netos. Vamos clamar o Espírito Santo. Para a igreja crescer, ela tem que aprender a ajoelhar. Amém, queridos? Para a igreja crescer, ela tem que ter as raízes regadas. A igreja caminha de joelhos, meus irmãos. Nós estamos aqui por causa da oração. Não é na nossa força, não é no nosso braço, não é no nosso conhecimento. É, queridos irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então que nós possamos continuar orando, que nós possamos continuar clamando a Deus. Às vezes você pede tantas coisas que são importantes, que são legítimas. Você está pedindo segurança, você está pedindo o pão. Jesus não ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Você está pedindo, pela conversão das pessoas. Tudo isso é importante, mas não anula que nós também temos que clamar pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes você é alguém que está pedindo coisas legítimas, coisas lícitas, mas você está sendo às vezes negligente nessa área. E Deus está colocando essa palavra nessa igreja esse ano: enchei-vos do Espírito. Deus tem usado os irmãos, que os irmãos continuem ouvindo a voz do Senhor. Eu quero encerrar para a gente orar. É uma ilustração que eu ouvi quando eu era criança. O pastor falou assim, sobre os canhões que protegiam os portos no Brasil. Então tinha as invasões estrangeiras e tinha os canhões no Rio de Janeiro, no Forte de Copacabana, em Santos, o Forte de Santos. E aí o pastor estava falando sobre o canhão, que o canhão, está lá o canhão, uma máquina poderosa para proteger a nação, proteger. Então tem o canhão, então ele tem a bala do canhão, de chumbo, aquela bala do canhão. Tem o canhão, tem pólvora, tem a mira, tem as manivelas para mexer o canhão, mas se não tiver uma faísca de fogo, não resolve nada. Então o que adianta toda a parafernália? Tem coisas na vida, meus irmãos, que não adianta. Você sabe um monte de coisa da Bíblia. Você tem anos e anos na igreja. Você conhece um monte de história de pregador. Você conhece um monte, você já ouviu. Mas, meus irmãos, a Bíblia está falando que nós não podemos apagar o Espírito se não tiver o fogo do Espírito na nossa vida, meus irmãos. Vira conhecimento humano. Você se perde no próprio conhecimento. Se não tiver o fogo de Deus, a presença de Deus. O fogo, ele fala sobre a presença de Deus. Então não pode deixar a chama apagar no santuário de Deus. E agora, essa mesma expressão, não deixa a lâmpada apagar, no Novo Testamento, na igreja, ela é aplicada à nossa própria vida. Não deixe a chama apagar. Não deixe a chama apagar. Eu encerro mais uma vez com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, que diz: não deixe o Espírito apagar. Sejamos cheios do Espírito, amém? Oremos. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos. Sabemos, ó Deus, porque a tua palavra assim o diz, que é possível o Espírito apagar na nossa vida. E aí estaremos sozinhos. E aí estaremos, ó Deus, sem nenhum aquecimento espiritual, ficamos frios, ficamos insensíveis. Ó Deus, quebranta os nossos corações. Tua palavra diz que o Senhor quer tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração disposto a obedecer. Ó Deus, são verdades essenciais do teu evangelho. Esta é uma igreja madura, e justamente por isso, ó Deus, nós nos voltamos sempre àquilo que é essencial. É uma das marcas da maturidade, é não menosprezar o essencial.
não ficar buscando coisas mirabolantes, não ficar seduzido com as últimas novidades, mas com a verdade eterna revelada do Senhor. E o Senhor já nos ensinou isso. O desafio não é aprender uma coisa. O apóstolo Paulo disse que se alguém anunciar um evangelho diferente, ainda que for um anjo, seja considerado anátema. Ó Deus, e temos vivenciado no Brasil uma igreja tão insensível, ó Pai. Uma igreja, Deus, que às vezes idolatra mais a política, coloca toda a esperança da vida em políticas públicas, coloca a esperança da vida na ciência. Ó Deus, tudo isso é importante, mas o Senhor é a nossa prioridade. Se o Senhor não guardar o Brasil, em vão vigiam sentinelas. É o que diz a tua palavra. Se o Senhor não guardar a nossa família, se o teu Espírito Santo não estiver em nós, ó Deus, quantos de nós precisam de arrependimento? Eu quero colocar esses 4 pedidos diante do Senhor. Primeiro, por arrependimento nas nossas vidas. Vivemos numa sociedade acusadora. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. Uma semana um acusa o outro, na outra semana o outro acusa o outro. E vivemos acusando, e não nos arrependemos. Não há transformação em nós. Exigimos dos outros o que nós mesmos não fazemos. A nossa primeira oração, Deus, é pedindo perdão ao Senhor, arrependendo dos nossos pecados, tem misericórdia de nós. Segundo, Deus, nós oramos também por obediência. Olha, se tem alguém aqui, ó Deus, que às vezes só precisa ouvir isso essa manhã, que o que mais vale, Senhor, é nós obedecermos do que sacrificarmos. Obedecer o Senhor, é o que o Senhor espera de nós. É um coração humilde, que reconhece a tua soberania, ó Deus. Reconhece a tua soberania, o teu poder. Nós não queremos estar no controle, nós queremos, ó Deus, estar submissos à tua vontade. Não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade, Senhor. Nós oramos também por louvor. Ó Deus, perdoa as vezes que nós reclamamos, viciados em reclamar, viciados, ó Deus, em o tempo inteiro praguejar. Que haja mais salmos, hinos e cânticos espirituais. E nós oramos também clamando, enche-nos com teu Espírito Santo. Clamamos, enche-nos. Nada vale, Senhor, a nossa vida sem a tua presença, sem aquilo que é a Shekinah, a presença do Senhor, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo, Deus em nós, derramado sobre nós. Queremos ser cheios do Espírito Santo, ó Pai, aquecidos, e desse modo, ó Pai, levarmos o teu calor, o teu amor aos necessitados. Levar, ó Deus, o teu calor àqueles que estão perto de nós, aqueles que interagem conosco durante um dia. Nós não queremos ser negligentes, e nós não queremos deixar que o Espírito Santo se apague, mas que Ele aqueça as nossas vidas para a tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.